Nós vamos fazer uma introdução ao livro de Gálatas, que nós vamos estudar hoje, ou vamos começar estudando hoje. Mas essa introdução ela vai servir também para outras epístolas do apóstolo Paulo, todas as epístolas, enfim. O que nós vamos esperar depois de estudarmos o livro, a Epístola de Marcos? O que você espera? O que nós vamos esperar acrescentar em nossas vidas? Eu creio que a coisa mais importante será uma compreensão melhor do que é o Evangelho da graça de Deus. Nós vamos também compreender como que a vida cristã começa e como ela se desenvolve. O processo de Deus na nossa vida espiritual é bem semelhante da nossa vida física. Nós nascemos e nós desenvolvemos, alguém cuida de nós, como a Paula e o Pedro estão cuidando do Paulo Henrique, né? E os pais estão cuidando dos seus filhos, e eles por si depois vão viver e vão multiplicar. Na vida espiritual deve ser assim também. Então, há muitas coisas que nós vamos esperar. Eu procurei fazer um gráfico aqui, e depois vocês vão receber também, porque o Paulinho pode enviar no seu celular esse gráfico. Vamos dar uma passadinha rápida. Eu procurei fazer uma linha do tempo aqui, começando com Abraão no ano 2100 antes de Jesus. E então nós temos a vida de Abraão que começa aqui, né? Lógico que não tem todos os dias dele, mas a sua descendência é Isaac, Jacó, e os filhos de Jacó descem para o Egito, né? José está lá na escravidão, e ele tem toda aquela visão para o reino do Egito, na fome, na grande abundância. Depois nós temos Moisés e, enfim, depois o Êxodo. E aí nós começamos uma outra fase, que é a da lei. Pode ir mudando um pouquinho para cá, Paulo? Então, logo que o povo sai do Egito, no deserto, temos os mandamentos. E daí Deus estabelece o tabernáculo, o sacrifício, o sacerdócio, a divisão da terra, tudo aquilo acontece. Depois, quando eles entram na terra, tem o período dos juízes, o período dos reis, nós temos os profetas. Bem, enfim, é o Velho Testamento todo aqui, nesse período, até chegar a 400 anos antes do nascimento de Jesus, que nós temos aqui um período de silêncio profético. Mas tudo em Israel está continuando a mesma coisa. Eles têm o templo, eles têm o sacerdote, eles têm o sacrifício, só não tem a palavra de Deus e os profetas. Mas eles estão fazendo os sacrifícios, e tanto é que no nascimento de João Batista, o pai, Zacarias, estava na hora do seu turno, prestando serviço no templo, quando o anjo aparece e diz que ele vai ser pai, que João Batista vai nascer de Isabel, que era estéril, e que vai ser então o profeta para a nova era, que vai chegar aqui agora com o nascimento depois de Jesus. E aqui nós temos então o período mais ou menos resumido da vida de Jesus. Jesus aos 12 anos no templo. Vamos lembrar que Jesus provavelmente nasceu 4 anos antes da nossa era. Tá, e menos 4. Então ele nasceu 4 menos. Dá para entender? E no ano 8, provavelmente ele tenha 12 anos, então ele está no tempo com os doutores. E mais ou menos no ano 26, ele então é batizado e começa o seu ministério. E eu peguei aqui as 4 Páscoas que estão registradas nos evangelhos para informar que cada Páscoa é um ano, e provavelmente então no tempo de Jesus teve a primeira Páscoa, a segunda Páscoa, a terceira Páscoa, e na quarta Páscoa
que era entre o ano 29 e 30, Jesus morre aqui na ocasião da Páscoa. Pode passar um pouquinho para frente, Paulo? E agora nós temos então a ascensão de Cristo, nós temos Jesus ficando 40 dias com os discípulos, né, antes da ascensão. Depois, mais 10 dias, nós temos o Pentecostes, quando 3.000 pessoas se convertem a Jesus aqui. Isso já é a nova aliança, não é? As boas novas do Evangelho do Reino estão sendo pregadas, é a era do Espírito Santo, a igreja composta de judeus e gentios que nascem de novo. E, seguindo a cronologia aqui, eu peguei algumas datas que são importantes para nós gravarmos, que é, no ano 34, a morte de Estevão. Nesse... Opa, aí. Eu tive que diminuir. 34. A morte de Estevão. Então, nós vamos, nesse ponto aqui, nós temos Paulo respirando ameaça, porque ele está concordando com a morte de Estevão aquele dia, e ele está buscando implementar mais busca aqueles que se convertiam a Cristo para perseguir. Então ele recebe carta depois aqui do ano 34. Nós temos aqui, não está dando para ler aqui, é a conversão de Saulo, no ano 36. Então Paulo está em Jerusalém, pega a autorização para ir para Damasco, e na estrada ele se converte. Ele não volta para Jerusalém, ele fica em Damasco por uns dias, depois ele vai para Arábia, ele fica um tempo por aqui, e só mais tarde é que ele sobe a Jerusalém novamente para tentar se reunir com os apóstolos, mas eles não aceitam. É aquela passagem que diz que Paulo, o anjo do Senhor apareceu e falou: Paulo, sai daqui porque eles não vão receber o seu testemunho. Mas ele fala com Deus como se ele tivesse toda a autoridade para ir para os judeus. Ele fala assim: mas Senhor, eles sabiam que eu era o perseguidor, que eu fazia. Sou eu que tenho que pregar para eles. E Deus fala: não vai, você não vai fazer nada. Então eles levam ele até Cesareia, e em Cesareia os judeus querem matar Paulo, e ele é colocado no muro à noite, num cesto, para fugir, porque eles não recebem o testemunho de Paulo. Então, mas Paulo não tem oportunidade de voltar e estar aqui com os apóstolos. Ele está agora em Tarso, e só mais tarde que ele vai outra vez a Jerusalém, e então Barnabé o recebe lá e introduz eles para os apóstolos. E então ele tem um contato com os apóstolos, mas nada de que ele esteja recebendo alguma instrução de como fazer o seu ministério. Absolutamente não. Ele só tem comunhão com os apóstolos, está com os apóstolos alguns dias, e então depois ele volta, e ele volta direto para a sua cidade, a cidade natal de Paulo, que é Tarso. E ele fica em Tarso, então, algum tempo, e nesse período a igreja está expandindo para vários lugares, e a igreja expandiu para Antioquia da Síria. E a igreja está crescendo aqui muito, e os apóstolos enviam para cá Barnabé. Então Barnabé está trabalhando aqui em Antioquia, mas é muito trabalho que tem ali, e ele se lembra de Paulo, e ele fala: eu vou buscar Paulo então para me ajudar. Então ele vai até Tarso e busca Paulo, e Paulo fica com ele aqui em Antioquia mais ou menos um ano, servindo a igreja. E aqui então é que o Espírito Santo fala para aquela liderança que separem Paulo e Barnabé para a obra missionária. Então daqui ele sai para a primeira viagem missionária, que é mais ou menos aqui no ano 48. Eles vão, e como eu disse no
domingo retrasado, né? Eles descem para o sul da Galácia e eles pregam em Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Então essa história nós temos ela registrada em Atos número 13 e 14, capítulo 13 e capítulo 14. Ali nós temos, resumidamente, a estado de Paulo nessas 4 cidades e qual é a mensagem que ele prega nessas cidades. E logo que ele prega, então, nessas cidades, passa o tempo da sua viagem, ele, de algum lugar, talvez aqui de Antioquia mesmo, ele escreve a carta aos Gálatas, que é aqui no ano 49. É a primeira carta, então, escrita, a Epístola aos Gálatas, que nós vamos estudar. Agora, depois segue aqui, então, uma cronologia que é interessante. No ano 50, mais ou menos, tem o Concílio de Jerusalém, que é aquele concílio que Paulo e Barnabé também vão lá, e eles estão discutindo o problema dos gentios. O que nós vamos fazer com os gentios que se convertem? E foi claro no concílio de que nada devia ser acrescentado para os gentios, exceto que eles não comessem as coisas sacrificadas aos ídolos e que se abstinha da prostituição, da impureza. Mas então o evangelho que Paulo prega, a mensagem que ele e Barnabé pregam nesta cidade aqui, é o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho do poder de Deus que transforma as vidas, que justifica o pecador, que traz santidade, que dá vida eterna. É o evangelho puro. Mas qual a situação? Bom, não vamos entrar ainda aqui, vou só passar rapidamente aqui a linha do tempo. No ano 51, nós temos o evangelho de Marcos sendo escrito. Depois, Paulo escreve 1º e 2º Tessalonicenses, depois escreve 1 Coríntios, depois 2 Coríntios, depois a carta aos Romanos. No ano 60, o evangelho de Lucas é escrito. E Lucas também escreve Atos, Paulo escreve aos Efésios, a Filipenses, Colossenses, Filemão, 1 Timóteo. Pedro, nessa ocasião, escreve a sua primeira carta. Depois, Paulo escreve no ano 65, Tito. Depois, 2 Timóteo. E aqui, Pedro escreve a segunda carta, 2 Pedro. E Hebreus está aqui, que ninguém sabe quem é o autor, mas se foi Paulo, foi mais ou menos nesse período aqui. E então, no ano 70, nós temos o Evangelho de Mateus, escrito. 80, nós temos o livro de Judas, e 85, o Evangelho de João, e 85, 1ª, 2ª e 3ª João, e por fim, Apocalipse no ano 90. Mas por que eu trouxe assim isso aqui para nós explicar, entendermos? Olha bem, o Evangelho, volta lá na vida de Jesus, Paulo. Os Evangelhos aqui, escrito no ano 50, no ano 60, no ano 70, no ano 85, eles estão se referindo, mais um pouquinho aqui, eles estão se referindo a esse período da vida de Jesus, mas nada estava escrito antes disso. Estão entendendo o que eu quero trazer? Então, nós temos, se nós pegarmos a nossa Bíblia, nós temos o fim Malaquias, que é o Velho Testamento, e depois nós entramos no Novo Testamento, não é? Tá certo, é a ordem que foi colocada. Mas só que não é nessa ordem que eles foram escritos. Essa ordem que está aqui na Bíblia, desse jeito arranjada, só veio acontecer no ano 380, quase 400 anos
depois de Jesus Cristo, já na nossa era, que o cânon do Novo Testamento, a igreja adotou esses livros como inspirados por Deus e colocou então nessa ordem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e as epístolas assim por diante, nessa ordem que nós temos hoje. Mas essa não é a ordem certa, não é a ordem cronológica realmente no tempo. Então, estudar Gálatas é o primeiro livro que foi escrito, não tem nada escrito. Então, imagina, você não tem Mateus, você não tem Marcos, você não tem Lucas, você não tem João, você não tem nada disso aí. Você tem o livro de Gálatas. Então, você não sabe o que Jesus falou, o que Jesus ensinou, você não sabe dos milagres, você não sabe nada da história. Você tem o livro de Gálatas. Estão entendendo? Bem, por que é importante sabermos isso? Porque Paulo fala que o evangelho que ele pregou não foi recebido de homem algum, mas foi por revelação. E somente ele. Não existe nenhum outro nome que nós sabemos que teve qualquer revelação e autorização para escrever ou para ensinar qualquer doutrina que seja fundamental para a vida da igreja. Paulo, ele se considera, quando escreve aos Coríntios e aos Romanos, ele se considera o menor dos apóstolos, o último apóstolo, que ele diz, eu não era digno de ser apóstolo, mas ele me chamou para pregar o evangelho, antes que eu nascesse. E em Gálatas, é interessante que ele fala assim, aprove a Deus, que me chamou antes do nascimento, para demonstrar Cristo em mim, para revelar Cristo em mim. Então, o evangelho de Paulo, o evangelho da graça, começa com essa afirmação. É Cristo em mim. Não é Cristo andando com os discípulos durante o ministério. Aliás, está aqui, né? Não é Cristo ensinando no monte, não é nada. É Cristo em mim. E ele não só fala em Gálatas, mas ele fala aos Colossenses também. É Cristo em vós, a esperança da glória. Então é muito diferente. Em Coríntios, 2 Coríntios, o texto que o Paulo leu no domingo, que fala do ministério da reconciliação, diz assim, eu vou abrir lá para ler, 2 Coríntios 5, abra comigo. Aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morremos. Olha o que ele está dizendo aqui. Vamos passar um pouquinho, vamos voltar lá um pouquinho, Paulo, na cruz aqui, ó. Ele diz, o que ele está dizendo? Ele está pondo Cristo no centro de tudo. Ele diz assim, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que se um morreu por todos, logo todos morremos. Um morreu por todos, ele morreu por todos, todos morremos. Agora o verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Não deu para sair aqui no desenho, mas eu sempre faço aqui do lado um túmulozinho com uma setinha dizendo da ressurreição. Porque o evangelho, segundo Paulo, registrado em 1 Coríntios 15, ele diz assim, o evangelho é
Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Então, o Evangelho é isso. Cristo morreu segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Então, o Evangelho, para Paulo, está resumido nisso aqui. E olha o que ele diz agora. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Verso 16. E assim, que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne. Você morreu e ressuscitou? Então eu não te conheço mais como Paulo, carneiro. Se eu conhecer, eu não conheço bem a sua vida, mas a Marta conhece. Marta, agora você não vai conhecer mais o Paulo segundo a carne. É meio difícil, né? De vez em quando a carne faz lembrar e dizemos um para os outros, casais, Paulo, você não vai conhecer a Daniela segundo a carne. Gimiliano, não conheça a Tânia mais segundo a carne. Luiz, não conhece mais segundo a carne. A Keila. Alzira, não conheça o Eduardo segundo a carne. Ele fala, ó, assim daqui por diante a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Paulo está falando assim, não me fala mais que eu sou o perseguidor. Não fale mais que eu sou o que matei Estevão. Não fale mais que eu sou uma nova criatura. É o que vai dizer o versículo seguinte. E ele diz aqui uma coisa mais importante ainda. E ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Aqui está o grande segredo da virada, vamos dizer assim, de você entender realmente o Evangelho da graça de Jesus. Você não vai conhecer Jesus segundo a carne. Você vai conhecer Jesus segundo ele é no Espírito. É o Jesus que foi na cruz e que foi na sepultura e que ressuscitou. E é por isso que o versículo seguinte diz assim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Entenderam até aqui? Agora, vou chamar a atenção mais uma vez, por que é importante nós entendermos, passa aqui, Paulo, sobre os evangelhos. O evangelho de Marcos foi escrito no ano 51, o evangelho de Lucas foi escrito no ano 60, o evangelho de Mateus foi escrito no ano 70, o evangelho de João foi escrito no ano 85. Todos esses evangelhos, eles cobrem mais ou menos 33, 34 anos da vida de Jesus. Eles escreveram bem depois da cruz, mas tudo que eles incluíram nos seus escritos, com exceção dos últimos capítulos que eles falam da morte e da ressurreição de Jesus, é antes da cruz. Então, por favor, volte lá, Paulo, antes da cruz. Antes da cruz. Antes da cruz, o que é esse período daqui? Mostra mais esse período, Paulo. Que período nós temos? Daqui até na cruz. Qual é a aliança que nós temos aqui? Hã? A aliança da lei. Vamos dizer todos juntos? A aliança da lei. Ou a aliança de Moisés. Ou velha aliança segundo os escritos do Novo Testamento. Considera uma velha aliança, porque uma nova foi feita aqui. Então, Jesus
Gálatas 4,4 diz assim: na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. E ele veio não para revogar a lei, mas para cumprir a lei. E Paulo aos Romanos diz: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então Jesus, desde o seu nascimento até a hora que ele morreu na cruz, ele viveu na aliança da lei de Moisés. A nova aliança foi estabelecida no seu sangue. Ele falou isso antes, quando ele comemorou a ceia com os discípulos, mas só veio realmente acontecer na hora que ele morreu e derramou o seu sangue. A nova aliança entrou em vigor. Então, meus irmãos, nós temos que ver que a fé em Cristo, também nós vamos aprender em Gálatas, que até aqui, a esse ponto, a fé não tinha vindo. Paulo usa esse termo em Gálatas. A fé não tinha vindo. Mas vindo a fé, nós não estamos mais debaixo da lei. Porque a fé não tem nada com a lei. Então isso vai ser um grande entendimento para nós, se nós gravarmos isso. Entenderam? Ficou claro? Alguma pergunta? Valeu! Bem, mas vamos voltar. Bem, Paulo é um judeu. Paulo viveu bem essa experiência da lei. Ele era também fariseu. Ele estudou aos pés de Gamaliel, que é um mestre, um rabino mais conceituado na época de Jesus. E, pelo jeito, ele tinha um grande acesso ao Sinédrio, porque ele recebeu autorização do Sinédrio para fazer a perseguição. Paulo é uma pessoa assim. Então, ele conhecia bem a lei, ele era zeloso das tradições dos pais, porque aqui na lei nós temos só os 10 mandamentos, mas lembra, depois dos 10 mandamentos, houve os preceitos da lei e as leis que vieram agregar, e são mais 603 leis. No total, 613 leis os judeus tinham que obedecer. Esse é o resumo da lei. E Paulo viveu debaixo disso. Paulo sabia muito bem a escravidão que isso trazia para o povo, o peso que isso trazia. Eles só viviam por causa dos sacrifícios, das ofertas que eles faziam. Eles tinham a escapatória aqui, mas eles não tinham vida. Eles não tinham vida. Nós vamos aprender em Gálatas que se fosse dada uma lei que pudesse dar vida, então era assim que eles iam ter vida. Mas como a lei não pôde dar vida, Jesus veio para dar sua vida por nós. E é bem nesse ponto aqui, então. Agora, outra coisa que Paulo sabe muito, passa aqui esse período aqui, Paulo, mais atrás. Porque como descendente, ele conhecia a história de Abraão. E para o estudo de Gálatas, para o estudo de Romanos, para uma compreensão grande das epístolas, nós precisamos entender bem quem era Abraão, o que Deus tratou com ele, como era o relacionamento dele com Deus, quais as promessas, porque tudo está relacionado. O que Deus pretendia não era ter esse período aqui. Se a gente está subentendido na história, que Deus poderia ter poupado esse período da lei. Se o povo entendesse
quem Deus era e como ele se relacionava aqui com o povo. Porque ele falou com Abraão, e Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, ainda que não obedecendo 100%, ele levou consigo seu pai, levou seu sobrinho Ló, mas ele estava obedecendo a Deus. E tudo o que Deus pedia era, se você ouvir a minha voz e obedecer, você é meu povo. E isso, Deus continuou falando com Moisés, aqui no Egito e no Êxodo. Deus falando, vocês vão ouvir minha voz e vocês vão obedecer. Agora eu quero que você entenda o seguinte, ouvir a voz de Deus e obedecer não é o mesmo que ouvir a lei e obedecer. É outra coisa. Lei, ouvir a lei e obedecer a lei, submeter a lei, é outra coisa diferente de ouvir a voz e obedecer. E o povo ia até bem. Eles saíram do Egito, conduzido por Moisés, cheio de prata e ouro, e não havia nenhum inválido entre eles. Por quê? Porque a aliança que Deus tinha com eles era a aliança com Abraão. Vocês vão ver isso lá em Gênesis 15, que Deus fez uma aliança com Abraão. De abençoar Abraão. E de abençoar não só Abraão, mas a sua descendência. E não só a sua descendência, todas as famílias da terra. Isso era a aliança com Abraão. De abençoar todas as famílias da terra. E Paulo vai dizer em Gálatas que Deus, prevendo que ia justificar os gentios pela fé, anunciou o evangelho a Abraão. Então veja, o evangelho foi anunciado primeiro a Abraão. Abraão foi o primeiro homem na terra que ouviu o evangelho. Deus pregou para ele o evangelho. A bênção para todas as famílias da terra. Da nova aliança. Da aliança do sangue. Estão entendendo? E o que Deus pretendia é que eles ouvissem aqui a voz dele e obedecessem. O que aconteceu para Deus dar a lei? Abra comigo em Deuteronômio. Aliás, é Êxodo 19. Êxodo 19. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Veja bem, Deus está falando para eles ouvir a voz e guardar a aliança. Que aliança é essa? A lei. Não a lei. Ainda não. A lei não foi dada. Guardar a minha aliança, que é a aliança com Abraão. Aliança de graça. Aliança do favor imerecido. Era o favor de Deus vindo para o povo 100%. O favor do povo, tirando o povo que era escravo em ricos, tirando o povo que era doente em saudáveis, tirando o povo que era escravo em liberdade. Esta era a aliança. Então Deus está falando: se agora, pois, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes
a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado faremos. E relatou Moisés ao Senhor a palavra do povo. Eu não entendo o hebraico, mas quem entende o hebraico e os comentários que a gente lê de hebraico, é que o povo falou aqui cheio de arrogância, dizendo assim: olha, Moisés, volta e fala para o Senhor que tudo que ele falar, nós vamos fazer. Tudo que ele falar, nós vamos fazer. E até aqui, eles não tinham feito quase nada que Deus falou. Pelo contrário, eles murmuraram quando estavam lá na margem do Mar Vermelho: ó, nós vamos morrer, Moisés. Murmuraram depois que passou, porque as águas eram amargas em Mara. Ele reclamou quando não tinha água lá e Moisés feriu a rocha. Eles reclamaram. E parece que cada reclamação mais bênção vinha, não é? Entenda o que eu vou dizer. Não quer dizer aquilo que disseram a Paulo: vamos pecar para que a graça abunde. Não é isso. Mas era o favor de Deus. Vocês são meus filhos escolhidos. É como um filho nosso, que às vezes está rebelde, mas nós estamos abençoando. Ele é nosso filho. Nós temos que amparar, nós temos que estender a mão. Deus estava assim. Mas agora aqui, o povo falou. Então veja o que Deus falou. Deus trouxe para eles uma coisa assim, até uma coisa assim, que põe a nossa imaginação. Eu falei assim: fala para os filhos de Israel como que eu fiz com eles, como eu tirei eles do Egito, como a águia põe os seus filhotes sobre as asas e voa em liberdade. Eu fiz isso. Deus estava fantasiando, vamos dizer assim, floreando aquela mensagem para trazer para o povo ficar contente. Mas o povo estava tão endurecido que o povo respondeu: olha, fala para o Senhor que tudo que ele falar, nós vamos fazer. Então Moisés reportou isso ao povo. Veja, verso 9. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falar contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Então Moisés reportou e Deus falou assim: ó, agora então eu vou falar e eu vou trazer um grande temor. E ele fala assim: estejam prontos para que no terceiro dia, quando no terceiro dia do Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, e marcarás limite ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis nos seus termos. Todo aquele que tocar no monte certamente morrerá. Deus não tinha falado em morte até aqui com os filhos de Israel. São todos esses anos que o povo passou no Egito, e Deus tirou, e estão aqui agora saindo, eles já estão no deserto de Sinai. Deus não tinha falado com eles de morte de maneira nenhuma. Mas agora Deus diz assim: põe termos no monte, porque se alguém tocar no monte, morre. Era uma coisa séria. E então, nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá soando a buzina longamente. Então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte e santificou o povo, e lavaram as suas roupas, e disse ao povo: estai pronto ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina,
muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Era uma coisa aterrorizante lá, aquele momento. Eu não vou prolongar aqui, mas foi nessa circunstância, então, que Deus deu a lei. Eu estou falando isso porque eu queria dizer que Deus queria passar daqui direto já para a nova aliança. E nós vamos entender isso em Gálatas. Que a lei veio como um aio, como um professor, como um detector. E Paulo fala que nós só devemos usar a lei se nós soubermos usá-la legitimamente. Paulo fala isso assim. O que é usar a lei legitimamente? Então nós temos aqui uma pessoa que está praticando uma série de pecados e ela não sabe que é pecado. Ela diz que não é pecado. Matar não é pecado, roubar não é pecado, adulterar não é pecado. Aí você vai usar a lei legitimamente. Olha o que a lei diz. Você é culpado, você morreu, você deve morrer. Ou você matou, você deve morrer. Você roubou, você deve restituir. Você adulterou, tem as penalidades. Então, usar a lei legitimamente é isso. Estão entendendo? Bem, mas Paulo então entende bem a história, ele entende bem o período da lei e ele está trazendo um evangelho baseado na morte e ressurreição, na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Então Paulo, daqui de Antioquia, ou aqui de Damasco, ele não vai a Jerusalém, ele não recebe nada dos apóstolos, ele não tem nenhuma informação, não tem os evangelhos escritos, e eu até me aventuro dizer que ele estimulou Marcos a escrever o evangelho. Porque Marcos foi o companheiro dele de viagem e provavelmente conversaram sobre isso. Ele falou assim, por que você não escreve o evangelho, Marcos? Você precisa escrever o evangelho. E Marcos talvez tenha se animado e escrito o evangelho. Depois Lucas, e depois Mateus, e depois João, ultimamente. Mas eles não tinham nada disso aqui. Paulo em Damasco, e os anos que ele ficam aqui, até ele vir para a igreja de Antioquia ajudar Barnabé, ele recebe o evangelho por revelação de Jesus Cristo e ele não conhece Jesus. Ele foi contemporâneo de Jesus. Não sei se ele ouviu falar de Jesus. Ele nunca menciona isso. Mas nesse texto de Coríntios ele fala, até Jesus, se nós tivéssemos conhecido ele pessoalmente, agora não conhecemos mais desse modo. Se nós conhecemos Jesus na carne, então o Jesus que Paulo prega, vamos entender isso, não é o Jesus que andou na Galileia. É e não é. Por quê? Porque na morte e na ressurreição, nós temos aquilo que o Salmo diz, tu és meu filho, hoje te gerei. É o Cristo, é o que pagou os nossos pecados, é o que venceu a morte, é o que venceu Satanás. Não é aquela vez que Jesus venceu Satanás lá, quando ele foi tentado ao ser batizado aqui, é uma experiência, é verdade, ele venceu. Mas aqui na cruz, ele venceu, vamos dizer assim, como um pugilista vence a nocaute mesmo o adversário, sem chance. Está destronado, não tem mais trono, não tem mais poder, não tem mais autoridade, a morte não tem mais autoridade, é ele que é a autoridade. Então, entende por que é diferente o Cristo dos evangelhos, que, aliás, ele é chamado Cristo porque é o ungido, mas ele é realmente considerado o Cristo quando ele vai na cruz e morre, e Deus o ressuscita no terceiro dia. Então é muito importante entender isso. Por quê?
pela lei, nós temos a Bíblia toda, e manuseamos ela todo dia e lemos. Às vezes nós lemos e eu não estou cumprindo esse mandamento. É por isso que estão as coisas ruins na minha vida. E nós temos um certo temor. Irmãos, eu não estou contra a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é inspirada por Deus. Só nós precisamos saber o que ela diz, para quem ela diz, quando ela diz, qual é a finalidade daquilo. E Deus pode usar qualquer coisa que está na Bíblia para te falar. Mas Ele não vai te falar, não chegue no monte que você vai morrer. Isso passou. Agora o acesso está aberto à presença de Deus. Você vai chegar na presença de Deus e você não vai chamar Ele de Deus. Você vai chamar Ele de Pai. Meu Pai. Meu Pai. Porque nós somos feitos filhos de Deus. E isso era o que estava na aliança com Abraão. Então vocês vão ver em Gálatas que nós somos filhos de Abraão. E nós somos herdeiros com as mesmas bênçãos de Abraão. Abraão viveu antes da cruz de Cristo 2100 anos. Mas ele viveu na graça de Cristo como nós vivemos. E é interessante, eu vou citar só esse caso mais aqui para encerrar. Davi viveu nesse período da lei, aqui nos profetas. Davi viveu aqui antes, mas ele teve a ousadia de entrar no templo e comer o pão que só os sacerdotes podiam comer. E ele não morreu. E ele disse no Salmo 63, a tua graça é melhor que a vida. Ele conhecia a graça de Deus. É por isso que ele se alegrava em Deus. Por isso que ele tinha as vitórias. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele conhecia a graça de Deus, o favor de Deus. E aos Romanos, Paulo cita que Davi chamou bem-aventurado aqueles cujo o pecado é perdoado. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não imputará o pecado. Olha que coisa. Irmãos, depois da cruz aqui, vamos voltar na cruz, Paulo? Eu vou precisar de um mouse. Tá lá. Nenhum pecado nos é imputado. Porque todos os nossos pecados foram imputados no corpo de Jesus. E Deus é santo. Deus é justo. Ele não pode punir o pecado duas vezes. Ele já puniu no seu Filho Jesus Cristo. Por isso é o Evangelho da graça de Deus, do favor de Deus para você ser liberto, para você andar em liberdade, para você andar em vida e vida abundante. Nós vamos entender, talvez melhor estudando a epístola e estudando Romanos, que é uma epístola que complementa a epístola aos Gálatas. Amém? Estão animados? Sim.